E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CC, hoje o tema é exercício resolvido e eu vou aplicar aqui o método nodal como forma de solução de circuitos elétricos. Bom, eu tenho aqui o meu circuito exemplo, e eu tenho aqui então dois resistores R1 e R2 que estão aqui em série, R3 e R4 que estão em série. Esse conjunto R3 e R4 está em paralelo com R5. E esse conjunto todo de R3, R4 e R5 está em série com esse conjunto R1 e R2. No outro vídeo, eu até já resolvi esse mesmo circuito aqui, utilizando o método da resistência equivalente, e aí você calcula a resistência equivalente, depois calcula a corrente total e depois vai dividindo, aplicando lei de Kirchhoff para tensão, lei de Kirchhoff para corrente, para encontrar todos os resultados. Eu vou aplicar aqui o método nodal. Mas até para simplificar a minha solução, eu vou escrever aqui os nós, identificando que o nó que liga a fonte com R1. Eu tenho aqui também um nó B, que interliga R1 com R2, um nó C que interliga R3, R5 e R2, e tenho também um nó D que interliga aqui o R4 com o negativo da fonte e também com o meu R5. O primeiro passo que você tem que aplicar aqui no método nodal, então, uma vez definido cada um dos seus nós, é fazer com que um desses nós seja o referencial zero. Usualmente você pega o nó que está interligando com o negativo da fonte e faz com que ele seja o seu ground, o seu referencial, o seu potencial igual a zero. O próximo passo é você definir as correntes que estão circulando aqui nesses ramos, e principalmente aqui nos nós, para que você possa escrever as equações nodais. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui a corrente que está saindo aqui da minha fonte como I12. É a corrente que sai da fonte, passa pelo resistor R1, passa pelo resistor R2. Essa corrente ela vai chegar aqui neste nó. Então, a minha corrente 1, 2. Bom, aqui o nó C, ele então vai ter uma divisão dessa corrente. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui essa corrente aqui de I5 e a corrente que vai passar aqui no meu resistor R3 e no meu resistor R4, eu vou chamar aqui de I34. Bom, agora aqui na sequência, para simplificar os cálculos e as equações, eu vou unir aqui esses resistores R1 e R2 que estão em série, calculando aqui, então eu vou chamar de R12, R1 mais R2, 2 mais 1 igual a 3 ohms. E vou fazer o mesmo aqui também com o R3 e com o R4, que eu vou chamar aqui de R34, R3 mais R4, 1 mais 1 igual a 2 ohms. Esse passo não é obrigatório, mas é altamente recomendável porque ele vai simplificar e muito a sua equação nodal, vai facilitar para que você chegue ao resultado final. Agora, com essa união de R1 com R2, R3 com R4, eu sumi com dois nós aqui do meu circuito. E aí agora eu só tenho apenas 3 nós. Bom, se eu disser que então o meu referencial, o meu nó E, ele vai ser aqui igual a 0 volts, automaticamente eu já estou definindo que se o 0 volts está conectado ao negativo da minha fonte, o potencial no ponto A será igual a 12 volts. E nesse caso, o único nó que eu não conheço o potencial é o nó C. Então, o que eu tenho que descobrir agora é qual é o potencial no nó C, para que então eu possa calcular aqui as correntes. Bom, e aqui eu tenho que utilizar a lei de Kirchhoff para corrente para o meu nó C, usando aquela regra, a ideia de corrente que chega é igual a corrente que sai. Então, eu tenho que ir ali com as denominações, I12 chegou, I34 e 5 saíram. Então, eu tenho que somar aqui I34 mais I5. Bom, então, como equação aqui para o meu nó C, que é o nó com o potencial desconhecido, porque A igual a 12, E igual a 0, eu tenho que escrever aqui as equações da corrente, utilizando aqui a minha lei de Ohm. Bom, e se você se lembra muito bem,
a lei de Ohm ela é dada pela relação, né, da tensão pela resistência. Aqui, para poder resolver esse problema, né, eu vou ter que utilizar, né, a seguinte técnica, em que não tem apenas aqui a tensão elétrica, mas sim a DDP, né, a diferença de potencial. Então, eu tenho que pegar a tensão de origem menos a tensão de destino dividido pela oposição. Então, por exemplo, para a corrente I12, né, ela saiu do ponto A, foi para o ponto C, passando por R12. A corrente I34, né, saiu do ponto C, chegou ao ponto E, passando pelo R34, e a corrente I5 saiu do ponto C para chegar ao ponto E, passando aqui pelo resistor R5. Aplicando então aqui, né, esse conceito, né, a corrente I12 ela vai ser igual aqui a VA menos VC, origem menos destino, dividido por R12, igual a I34, que é VC menos VE dividido por R34. Então aqui é VC menos VE dividido por R34, mais VC menos VE dividido por R5. VC menos VE dividido por R5. E lembrando, né, que VA, nesse caso aqui, né, é igual a 12 volts. VE, né, já foi definido ali como referencial como 0 volts. Né, e esses são aqui os valores, né, dos meus resistores. Então, agora substituindo aqui, eu tenho 12 menos VC dividido por R12, que vale aqui 3, igual a VC menos VE, que é 0, dividido por R34, que vale 2, mais VC menos VE, que vale 0, dividido por R5, que nesse caso aqui também vale 2 ohms. Bom, né, eliminando aqui, né, o número 0, né, da equação, então nós chegamos aqui, né, à seguinte equação: 12 menos VC dividido por 3 igual a VC dividido por 2 mais VC também dividido por 2. Ou seja, circuitos elétricos mesmo acabou aqui. Né? A partir de agora, que o que nós temos é uma solução de uma equação com uma única variável, né? E temos que tirar aqui o mínimo, né? Ou seja, virou apenas matemática. Transportando então, né, aqui a minha equação, agora aqui, né, por exemplo, né, eu vou tirar, né, o mínimo múltiplo comum, né, dos dois lados aqui da minha equação, né, 3 e 2, o mínimo é 6, né, o múltiplo. Então 6 dividido por 3 dá 2, vezes 12, 24, menos 2 vezes VC. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 2, 3 novamente. Posso, né, cortar aqui agora, né, o meu denominador, e então eu tenho esta equação aqui, 24 menos 2VC igual a 3VC mais 3VC. Passando, né, os VCs para o outro lado aqui do igual, né, então nós ficamos aqui com 24 igual a 2VC mais 3VC mais 3VC, totalizando aqui então 24 igual a 8VC, trocando aqui, né, os lados, 8VC igual a 24, o potencial elétrico do ponto C, 24 dividido aqui por 8, vai ser igual a 3 volts. Então esse é o potencial elétrico, né, do ponto C. Bom, com esse valor aqui do potencial, né, de 3 volts para o ponto C, né, lembrando que, né, foi definido ali, né, que o ponto A tem um potencial de 12, foi encontrado, né, o potencial de C igual a 3 volts e o VE é igual a 0 volts. Bom, com esses valores aqui, né, e lembrando aqui os valores dos resistores, nós podemos calcular aqui as correntes. Então, por exemplo, a corrente I12, né, é uma corrente, né, que é dada aqui por VA menos VC dividido por
R12. Então, VA 12 pontos, né, 12 volts, menos 3, dividido por R12, que tem aqui o valor também de 3 ohms. Né? Então, aqui 12 menos 3, 9, dividido por 3, 3. Então, a corrente I12 tem o valor aqui de 3 amperes. Seguindo, né, o mesmo procedimento, né, agora aqui, por exemplo, né, para a corrente I34, nós temos, né, potencial de origem VC menos potencial de destino dividido pela oposição, que é o R34. Né? Então, o VC foi obtido igual a 3, menos o potencial VE, que é igual a 0, dividido por R34, que vale 2. Então, nós obtemos aqui, né, um valor de corrente para o I34 igual a 1,5 amperes. E da mesma forma, né, aqui para o R5, né, a corrente I5 ela é igual ao VC menos o VE dividido pelo valor de R5, né, e vai dar o mesmo valor aqui, né, da corrente I34, pois o R34 e R5 são iguais. Né? Então, obtendo aqui também 1,5 ampere. Bom, e como esses valores, né, de R12 e R34 vieram, né, de uma associação série desses elementos, né, a corrente I12, que foi calculada com o valor de 3 amperes, né, é o valor da corrente que eu vou utilizar, por exemplo, para calcular aqui o valor da tensão no resistor R1. Né? Então, aqui, por exemplo, chamando de V1, né, eu tenho R1 vezes a corrente I12. Nesse caso aqui, V1 igual a 2 vezes 3, V1 igual a 6 volts. Seguindo o mesmo procedimento, para R2, eu tenho que, aqui, por exemplo, V2 é o valor de R2 vezes a corrente I12. Então, V2 é igual a 1 vezes esse valor aqui de 3, obtendo aqui, então, né, um V2 de 3 volts. Da mesma forma, aqui para R3 e para R4, né, como eles têm os mesmos valores, né, eu já posso afirmar de antemão que V3, né, é igual a V4. E aqui R vezes o valor de I34. Nesse caso aqui, né, R eu estou chamando, né, que R3 igual a R4, né, como tem um valor igual, chamando aqui de R apenas. Né, então aqui é 1 vezes 1,5, né, que foi o valor obtido para a corrente I34, é igual a 1,5 volt. E por fim, né, eu posso calcular aqui então, né, a tensão aqui no resistor R5, né, chamando aqui, por exemplo, de V5, igual ao valor, né, de R5 vezes a corrente I5, onde V5 é igual, né, o R5 igual a 2 ohms, a corrente I5, né, deu 1,5 ampere, então a corrente de 1,5 vezes 2, né, nós obtemos aqui, né, um valor de tensão para V5 igual a 3 volts. Confirmando aqui, né, então, o resultado, né, aplicando aqui a lei de Kirchhoff para a corrente, lei de Kirchhoff para a tensão, para verificar, né, o seu resultado. Então, por exemplo, né, foi obtida aí uma corrente de 3 amperes saindo da fonte, passa por R1, passa por R2, essa corrente, né, ela vai chegar aqui nesse nó com o valor de 3 amperes e vai ter aqui, né, uma divisão, né, onde 1,5 ampere vai para o resistor R5 e 1,5 ampere, né, vai descer aqui nos resistores R3 e R4. Né? Então, confirmando, né, que a corrente que chega tem que ser igual à soma das correntes que sai em um determinado nó. Também, né, foi obtida aí, né, a tensão, né, para o resistor R1, por exemplo, né, igual a 6 volts, para o resistor R2 igual a 3 volts, para o resistor R3 e para o resistor R4, né, uma tensão que foi obtida aí de 1,5 volts, e para o resistor R5 foi obtida aí, né, uma tensão de 3 volts.
E com isto você prova, né, que a lei de Kirchhoff da tensão está correta. Por quê? Se você somar aqui as tensões, né, dessa malha, 6 com 3, 9, com mais 1,5, 10,5, né, com mais 1,5, 12. Ou seja, os 12 volts que a fonte forneceu foram distribuídos para esse conjunto desses elementos aqui. E se você olhar aqui na malha da direita, né, você tem que a soma da tensão de R3 e R4, que dá 1,5 mais 1,5, que é igual a 3, dá exatamente igual à tensão do R5, que está em paralelo, né, com esses dois resistores, ou seja, elementos em paralelo, eles têm que ter exatamente a mesma tensão. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria mostrar para vocês. Ficou em dúvida, quer saber um pouco mais? Faça comentários. Curtiu ou não curtiu o vídeo? Deixe seu like, seu dislike. Inscreva-se no canal. E eu espero que você esteja e fique bem.